aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre força eletromotriz induzida e energia mecânica, tá ok? Bom, estamos na sequência das aulas aí de eletromagnetismo, né? Então, como é uma sequência, existem aulas anteriores que você precisa já ter visto, né? Já ter estudado, assuntos anteriores que você já precisa já está dominando, né? Bom, então se você perdeu ou queira revisar, você encontra todo esse material lá na plataforma Gonçalves Dias, ok? Então acesse a plataforma, certo? Lá tem uma imensidão, né, de materiais, tem todas as aulas, ok? Então lá você vai encontrar todo esse conteúdo, tá certo? Então a dica é a plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Então vamos para a aula de hoje, né? Força eletromotriz induzida e energia mecânica. Então vamos imaginar a seguinte configuração. Nós temos aqui um condutor qualquer, um condutor elétrico qualquer, tá certo? E ele está imerso aqui a um campo magnético, né? O campo magnético B. Lembrando que esse campo magnético ele está entrando no plano, é isso? Então nós temos um condutor, esse condutor está paradinho lá, né? E ele está aqui imerso a um campo magnético, tá ok? Mas vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que esse condutor ele comece a entrar em movimento, certo? Então ele vai ganhar aqui uma velocidade neste sentido, certo? Então o condutor ele começa a se mover ali naquele espaço ali onde tem esse campo magnético, ok? Entrando no plano, tá certo? Utilizando a regra da mão esquerda, certo? Então nós vamos ter o seguinte, ó, o campo entrando, a velocidade, né, nesse sentido. Então nós vamos ter a força magnética apontando para cima, certo? Força magnética apontando para cima. Mas cuidado. Nós vamos agora, não é, dizer aqui o seguinte. Nós vamos levar em consideração o movimento do elétron, certo? O elétron é carga negativa, então aqui nós vamos ter um elétronzinho, né? Se o elétron é carga negativa e minha força aponta para cima, na verdade essa força magnética, né, ela vai estar para baixo. Se a regra da mão deu para cima, mas é negativo, então vai estar para baixo. Então nós vamos ter para baixo a força magnética. Pronto. Força magnética. Tá ok? E para cima, nós vamos ter ali uma outra força, né, que vai ser a força elétrica, porque nós vamos ver aqui a configuração de como vai ficar. Então nós podemos dizer aqui o seguinte, né, que a energia é gerada, né, pelo trabalho realizado por um agente externo, certo? Então essa minha partículazinha bem aqui, ó, né, a carga, ela vai se mover. Então no momento em que há um movimento deste condutor, certo? Ele ganha uma velocidade, esse condutor ele vai se mover dentro desse, né, dentro desse fluxo magnético, certo? Essa minha carguinha bem aqui, ó, a carga negativa, ela também vai se mover dentro desse condutor, ok? Ela também vai se mover. Então para baixo eu tenho a força magnética, ok? E a carga ela se move para onde? Ela vai se mover para cima, ok? Ela se move para cima. Então para cima nós vamos ter o movimento da carga, certo? Em que nós vamos definir como força elétrica. Então, para baixo, nós vamos ter a ação da força magnética e para cima nós vamos ter a ação da força elétrica, tá certo? Bom, se a cargazinha negativa ela se move para cima, é porque na parte de cima eu vou considerar que seja polo positivo, porque o negativo é atraído pelo positivo, né? E embaixo vai ser negativo, porque negativo com negativo irão se repelir, tá certo? Então, recapitulando aqui a situação.
Nós temos o condutor que está paradinho dentro de um local em que eu tenho o campo magnético entrando, certo? Então, por um agente externo, esse condutor que estava em repouso, ele entra em movimento, com essa velocidade V neste sentido, certo? Utilizando a regra da mão esquerda, eu utilizei aqui a mão esquerda, né? O campo entrando, eu tenho a velocidade, o campo, e a força, desculpa, né? A força apontando para cima. Mas como nós estamos fazendo uma análise com cargas negativas, né? Que são os portadores de cargas que nós temos lá nos condutores, na verdade a força magnética vai estar apontando para baixo, certo? E o movimento deste elétronzinho, né, vai ser para cima. Lembra-se, o fluxo de elétrons, e nós temos, no outro sentido, a corrente, tá certo? Então ele vai se mover para cima. O que faz ele mover para cima, certo? O que vai fazer ele mover para cima vai ser o movimento deste condutor dentro do nosso campo. Aí, se nós levarmos lá para a eletrostática, nós vamos entender o seguinte: essa cargazinha ela se move porque aqui em cima eu tenho uma concentração de cargas positivas. É por isso que ela vai em direção à parte superior. E embaixo, não é, eu tenho uma concentração de cargas negativas, porque ela está se afastando dele. Se o movimento fosse ao contrário, certo? Nós teríamos aqui essa configuração também ao contrário. A força magnética apontando para cima e a força elétrica para baixo. Então aqui embaixo seria positivo e em cima seria negativo. Olha só como é que acontece. Ok? Porque vai haver uma fuga, né? Então as cargas elétricas que estão aqui, elas vão sair para cima. As negativas. Como elas vão para cima, aqui em cima vai ter uma concentração, não é? De um certo tipo de carga, e aqui embaixo eu vou ter a concentração de outro tipo de carga. Tá certo? Então vai ser justamente por isso. Tá bom? Bom, então vamos pensar aqui o seguinte. Nós temos, então, este mesmo exemplo, mas vamos fazer um circuito fechado. Então, este condutor, ele está aqui, é o mesmo condutor, certo? Ele vai se mover com uma velocidade neste sentido. Ele tem aqui um comprimento L qualquer, tá certo? E nós já sabemos, né, utilizando a regra da mão, bem bonitinho, certo? Que este elétron ele vai se mover aqui neste sentido, que é a força elétrica. Certo? Então, para baixo nós vamos ter a força magnética. Ok? Então, utilizando lá a regrinha na mão neste sentido. Tá ok? Bom, então como em cima vai ser positivo e embaixo vai ser negativo, olha o que vai acontecer também neste condutor, certo? Eu tenho um condutor aqui no meio, certinho, igual no exemplo anterior, mas eu tenho também como se fosse aqui um aro, um condutor em que ele vai passar, né, um por cima do outro ali, né, formando um circuito fechado. Tá ok? Então, nesse condutor nós também teremos elétrons, só que esse condutor está paradinho. Quem está se movendo é só esse do meio, certo? Então nele também vai ter elétrons. Os elétrons eles vão fluir também quando este aqui se movimenta. Olha o que acontece. Como este lado é negativo, então os elétrons que estão aqui neste condutor eles vão fluir neste sentido. Ó. Eles vão se afastar do positivo e chegar, não se afastar do negativo, desculpa, e se afastar lá no positivo. Então, esse é o sentido de movimento dos elétrons. Ok? Então, nós vamos ter, ó, eles fazendo este fluxo. Certo? Se eles se movimentam neste sentido, o sentido da corrente elétrica é o contrário. Certo? Lembra-se, a corrente elétrica ela flui no sentido contrário ao fluxo dos elétrons. Certo? Então, ele faz o sentido oposto. Qual o sentido oposto? O sentido oposto, vou colocar de azul, tá bom? Então, este é o sentido da corrente elétrica, ó. Sentido da corrente elétrica. Pronto. Sentido oposto, né? Então, nós vamos ter corrente elétrica aqui neste condutor também fazendo isso, ó. Certo? Então, com o movimento, né, deste condutor,
nós temos o nascimento desta corrente elétrica, né, induzida, né, de uma força eletromotriz induzida, certo? Então essa corrente elétrica ela acaba nascendo de acordo com esse movimento. Então, precisa-se de um fator externo, certo? Pode ser uma força, tá ok? Para gerar uma velocidade, para que isso aconteça, certo? Ou seja, precisa-se de uma energia mecânica, ok? Para que nós tenhamos aqui o nascimento desta corrente elétrica, que é a corrente elétrica induzida, tá ok? Viram como é bem fácil o entendimento disso aqui? Então, esse aqui é um esquema, né, simples, né, simplificado, de como funciona um gerador. Um gerador de energia funciona desta forma, certo? Então nós temos uma força externa, né, uma energia mecânica, um agente externo, para fazer o movimento de um condutor e com isso a gente ter ali o nascimento da corrente elétrica. Tá ok? Então é desta forma que funciona. É bem fácil, é bem simples o entendimento. Tá ok? Bom, então vamos colocar isso aqui, né, em forma de cálculo. Vamos chegar aí às nossas equações. Tá ok? Vamos considerar o seguinte, ó, que o campo elétrico ele é a DDP dividido pela distância, certo? Ou tensão dividido pela distância, né? Da onde que vem isso aqui? Lá do campo magnético, né? Lembre-se. Campo magnético, quer dizer, campo elétrico, desculpa, o campo elétrico constante, é isso. Nós temos aqui dois pontos, o ponto A e um ponto B, que é o ponto de partida e de chegada de uma carga elétrica, né, de uma partícula. Esses pontos nós vamos chamar de potenciais, né? Potencial A e o potencial B. É isso? E o trabalho da força elétrica, ou seja, a carga elétrica, quando ela for abandonada ali no campo elétrico, ela vai, né, se ela for abandonada no ponto A, ela vai percorrer lá para o ponto B. Certo? Então não vai importar o caminho, só vai importar que ela sai de A e que chegue em B. Então o trabalho da força elétrica, neste caso, vai ser, não é, carga vezes a diferença de potencial. Não é? Mas antes não era assim. O trabalho era carga, campo, vezes a distância, né, entre eles. Porque o trabalho da força elétrica era carga, campo e distância. Então este cidadãozinho bem aqui se transformou na diferença de potencial. Ou seja, né, fica muito simples deduzir, né, que o campo vezes a distância é igual a DDP. Logo, então, o campo elétrico vai ser o quê? DDP sobre a distância. Então, muito simples, né? Okay? Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como D é a distância, então a distância aqui vai ser o tamanho do meu condutor, que eu chamei de tamanho L. Certo? E a DDP vai ser a força eletromotriz induzida, já que eles têm aí a mesma grandeza física. Certo? DDP é dado em volts, a força eletromotriz também é dada em volts. Tá certo? Bom, vamos considerar que a força magnética é carga, velocidade vezes campo, certo? E que a força elétrica é carga vezes campo, né? Porém, da força elétrica é campo elétrico, da força magnética é campo magnético, tá certo? Percebam o seguinte, que são vetores. E esses vetores, eles, não é, apontam aqui para sentidos opostos, tá certo? Então, para que essa carga ela fique ali em equilíbrio, eles têm que ser iguais, não é isso? Então, a força elétrica e a força magnética serão iguais aqui, ó. Certinho? Então é o seguinte. Vou botar essa informação para cá. Né? Então, força magnética é igual a força elétrica. A força magnética, ó, é carga, velocidade, campo. Não é isso? E a força elétrica é carga vezes campo elétrico. Tá ok?
Então, eu posso dividir a carga, né? Carga por carga. Então, vai ficar o quê? Que velocidade vezes campo vai ser igual, né? A campo magnético vai ser igual a campo elétrico. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Velocidade vezes campo magnético vai ser igual. Quem é campo elétrico? Tá bem aqui, ó. O campo elétrico é a força eletromotriz induzida multiplicado pelo comprimento. Então isso vai ser igual a força eletromotriz induzida sobre o comprimento L. Tá, ok? Eu vou ajeitar aqui a casa para poder vocês entenderem aqui, ó. Eu vou só inverter. Então a força eletromotriz dividido pelo comprimento é igual a velocidade vezes o campo. Tá certo? Então, a força eletromotriz vai ser igual. O comprimento, como está dividindo, passa para lá multiplicando. Não é isso? Então vai ficar, ó, B, V, né, que é campo magnético, velocidade, comprimento, né? Certo? Ajeitando só mais um pouquinho, de acordo com vocês encontram aí nos livros, né? Vai ser campo, comprimento e velocidade, tá certo? Então, essa é a forma, né? A equação matemática que nós calculamos a força eletromotriz induzida, né? Que é o Ezinho, ó. Cujas grandezas, né? O campo é Tesla, o comprimento é metro, velocidade é metros por segundo, né? Então fica Tesla metro, metro por segundo, né? Tesla metro ao quadrado por segundo. Isso nós vamos chamar, né, a unidade para a força eletromotriz, né, induzida vai ser o volt. Pronto, já que tem a mesma, ele vai ter aqui a mesma grandeza da DDP, não é isso? Então vai ser o volt, tá certo? Bom, então revisando, o condutor no campo magnético, quando ele é submetido a um movimento, né, um movimento induzido, né, por um agente externo, nele nós temos o movimento dessa carga elétrica, né, desses elétrons que estão aqui dentro desse condutor, né? O condutor ele é composto por átomos e átomos, né, têm elétrons, né? Esses elétrons eles vão se mover, né? Então nós temos pela regra da mão, né, a força magnética e nós temos aí a força elétrica justamente por conta do movimento da carga elétrica, tá certo? Quando a gente faz aqui um circuito que é fechado, levando em consideração o movimento e pegando essa mesma configuração, percebe-se que há o nascimento da corrente elétrica, né? O nascimento aqui da corrente elétrica induzida, tá ok? Justamente por conta do movimento desses elétrons, ok? Então, à medida que ele vai se movendo, né, esse condutor ele se move com uma certa velocidade e dependendo da direção e também dependendo do sentido do campo, nós temos aí o nascimento da força da corrente elétrica, desculpa, induzida, né? Ok? Então isso aqui ele nasce justamente por conta deste movimento. A gente leva em consideração, não é, o comprimento, leva em consideração as forças, né, que estão em equilíbrio, ok? Campo elétrico, só para a gente, né, aquilo que nós utilizamos. Campo elétrico é a tensão, ou DDP, dividido pela distância, tá ok? Substituímos a DDP por força eletromotriz induzida, já que eles têm a mesma dimensão física, e a distância pelo comprimento, certo? Distância e comprimento vão ser a mesma coisa, certo? Aqui pra gente, né? Já que também vão ter a mesma grandeza física, tá ok? Força magnética, carga, velocidade, campo magnético, força elétrica, carga vezes campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico é força sobre o comprimento, tá certo? Quando nós, né, igualamos os dois e a gente for substituir, não é, quem é quem, as cargas elas irão
se eliminar, né, sozinhos, não se dividir, e nós vamos ficar no final que a força eletromotriz induzida, substituindo no lugar do campo elétrico, vai ser o campo magnético, comprimento e velocidade, tá ok? Então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.